Olha só que loucura! É totalmente possível ganhar mais e ainda assim continuar quebrado. E o pior de tudo, isso acontece com a grande maioria das pessoas e elas nem se dão conta. Pois é, hoje a gente vai desvendar o tal do erro invisível, aquele que faz 90% das pessoas perderem dinheiro mesmo quando o salário aumenta. E claro, como um método bem simples pode consertar esse estrago. Para quem está chegando agora, eu sou o Dr. Roger S. E já deixo um aviso, tá? Aqui não é papo de motivação, não. O negócio é psicologia financeira e método. É o que funciona de verdade para enriquecer. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender é a tal da armadilha da renda. É um fenômeno que, olha, prende quase todo mundo quando o salário melhora. O nome técnico para isso é inflação do estilo de vida. E o que é isso? O conceito é super simples. A renda sobe e, como num passe de mágica, os gastos sobem exatamente na mesma proporção. No fim do mês, a pessoa continua ali no 0 a 0. E como é que isso aparece na vida real, no dia a dia? Ah, é batata. Veio um aumento, automaticamente já vem o upgrade do carro, do celular, das roupas, da comida, das assinaturas, dos pedidos de delivery. E aí, quando chega o fim do mês, adivinha? O resultado é o mesmo de sempre. 0 a 0. Então, presta atenção aqui, porque este é o ponto-chave. O problema não é querer melhorar de vida, de forma alguma. O problema é a ordem das coisas. O grande erro é melhorar o padrão de vida antes de fortalecer o próprio patrimônio. Ok, agora a gente vai fundo no gatilho psicológico que está por trás de tudo isso, sabe? Aquela vozinha na nossa cabeça que sabota todo o nosso progresso. Mas afinal, qual é esse erro invisível que todo mundo comete, mas que quase ninguém admite para si mesmo? É uma frase de 2 palavrinhas: eu mereço. É só a renda aumentar um pouquinho que essa ideia aparece. E a verdade é que sim, a gente merece. O problema não está na frase, de jeito nenhum. O problema de verdade é quando esse eu mereço vira uma desculpa sem controle nenhum. Ele se transforma em gasto emocional, em recompensas automáticas para tudo, em compras para aliviar a ansiedade ou em consumo só para buscar a validação dos outros. E é exatamente aí que o dinheiro, some, puf, sem deixar rastro. Beleza, vamos falar agora de um conceito que eu gosto de chamar de aumento fantasma. Sabe aquele dinheiro extra que, do nada, some, parece que desaparece no ar? Essa sensação soa familiar para alguém aí? Aquele aumento de salário super esperado finalmente chega, mas na prática, no dia a dia, nada muda. Por que será que isso acontece, hein? É porque, na real, esse aumento já nasce comprometido. Pensa bem, antes mesmo de cair na conta, ele já tem dono. Vai para a fatura do cartão de crédito que aumentou, para aquela dívida antiga, por uma assinatura nova que a gente fez na empolgação. O dinheiro mal entra na conta e já vai embora, nem esquenta o bolso. E o resultado final de tudo isso é o quê? Mais renda, sim, mas não mais riqueza. É só mais correria, mais ocupação, correndo atrás de mais e mais contas para pagar. Certo. Acho que o problema ficou bem claro, né? Agora, bora virar esse jogo. A solução começa com um princípio que é fundamental, uma verdadeira regra de ouro. E a regra é essa aqui, bem simples e direto ao ponto. A renda aumentou? Maravilha. Então, aumente o seu patrimônio primeiro. Essa é a grande virada de chave. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que antes de sair pensando no próximo carro, no celular novo, o foco tem que ser em outra coisa. Em melhorar o quê? A reserva financeira, os investimentos, a estabilidade e, claro, no fim das contas, a liberdade. Aí alguém pode pensar, ok, Dr. Roger, entendi a regra, mas como é que eu aplico isso? Calma, a gente vai fazer isso com um método prático, super flexível, que se adapta à realidade de cada um. Esse é o método evolutivo, se liga só. Na fase 1, quando a coisa está mais apertada, a meta é usar 90% para gastos e guardar 10% para reserva. Simples. Depois, na fase 2, estabilizando, a gente ajusta 80% para gastos, mantém os 10% da reserva e começa com 10% para crescimento, ou seja, investimentos. E aí na fase 3, crescendo, a gente chega em 70, 15 e 15. É um mapa, um caminho claro a seguir. Mas agora vem o segredo, o pulo do gato que faz tudo isso funcionar. Toda vez que a renda aumentar, não importa se é um bônus, um freelo, o que for, 50%, metade do valor novo vai direto para a caixinha de crescimento. Por exemplo, ganhou R$ 200 a mais, R$ 100 vão direto para investir. Os outros 100, aí sim, podem ser usados para melhorar o padrão de vida. Desse jeito, a gente sobe de nível, mas sem virar refém do dinheiro.
E para quem está precisando de um choque de realidade, de um controle rápido nas finanças, eu preparei um plano de ação imediato, uma virada em 7 dias. Olha só esse checklist para começar hoje mesmo. Passo 1. Liste todos os seus custos fixos do mês, para saber exatamente quanto custa viver. Passo 2. Corte uma assinatura que não seja essencial. Só uma, para começar. Passo 3. Defina um teto de gastos por semana nos cartões. E o passo 4, que talvez seja o mais importante, automatize uma transferência, mesmo que seja de R$10, para uma conta de crescimento. O hábito, pessoal, importa muito mais do que o valor inicial. E para fechar a nossa ação do dia, é uma pergunta bem simples, mas que é para pensar com sinceridade. Se agora mesmo aparecessem R$100 a mais na sua conta, para onde eles iriam? Seria um gasto por impulso ou seria um passo, mesmo que pequeno, na direção de construir patrimônio? A resposta honesta para essa pergunta diz muito sobre o momento financeiro de cada um. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a clarear as coisas, então faz o seguinte, curte aqui, salva para poder consultar de novo depois e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Ah, e comenta aqui embaixo App 4 feito para a gente saber que o compromisso está firmado. Amanhã, no nosso episódio 5, eu vou mostrar a rotina de 10 minutinhos para controlar as finanças sem precisar de planilha complicada. Lembre-se sempre, não é sorte, é método. E um último aviso importante, esse conteúdo é puramente informativo e não representa de forma alguma uma recomendação de investimento.